Mas já que estamos falando de Marcos Felipe, né, saiu uma notícia hoje pela manhã que de repente pode ser uma situação que deixa o torcedor um pouco mais tranquilo, né? Ou pelo menos com a esperança de dias melhores. Hoje pela manhã saiu a notícia de que o Marcos Felipe está sendo cotado para assumir a meta do Eyüpspor, né? Que é um time lá da Turquia, tá? Vou trazer para vocês aqui, ó. Quem trouxe a informação foi o Yagis Sabunkoglu, né? Que é um jornalista esportivo da Turquia com quase 2 milhões de seguidores, tá, meu povo? Quase 2 milhões de seguidores, tá? Então não é qualquer merda, não. É um cara que tem, né, um mínimo de relevância dentro da Turquia. E ele colocou aqui, ó, exclusivo, o Eyüpspor, o Eyüpspor, como é que, não sei que pronunciar essa zorra aqui, né? Eyüpspor, sei lá como é que pronuncia essa zorra. Eu vou falar Eyüpspor, né? Esse PS aqui eu vou ignorar. Eyüpspor. O Eyüpspor quer adicionar o goleiro Marcos Felipe do Bahia ao seu elenco, tá? É o que disse aí o Yagis Sabunkoglu, né? E aí, rapidamente, a torcida do Bahia já começou aqui a se manifestar, né? Trouxeram aqui grandes defesas do Marcos Felipe, que ele já fez em alguns momentos, e colocaram como né? O perfil cavalinho do Bahia aqui, em turco. Estou profundamente triste com a possível saída de um dos nossos melhores jogadores. Marcos Felipe é um excelente jogador e sua ausência fará muita falta aqui. Boa sorte na Turquia. Aí o Paulo César Andrade. Meu Deus, vocês vão tirar o melhor goleiro do mundo. O que vai acontecer com o Bahia agora? Resenha BBMP. Prefiro não acreditar que o Bahia vai dispensar facilmente seu melhor goleiro. Eric Cerqueira. E tudo em turco, viu? Tô traduzindo. Deixem aqui o nosso melhor goleiro. Ele é muito determinado, um profissional de ponta e um dos melhores do Brasil. Rapaz, Vinícius Nunes, espero que não haja um acordo. Marcos Felipe é um dos melhores goleiros do país. Deixe nosso goleiro em paz, seus turcos, por favor. Muito bom goleiro, um dos melhores do Brasil. Vai fazer muita falta. Ele é um goleiro fantástico, com certeza fará sucesso por lá. Enfim, a torcida do Bahia tá fazendo o trabalho aqui, né, tá fazendo aqui o trabalho aqui, ó. He's amazing, top 3 goalkeepers of Brazil, né? Meu amigo, um abraço aqui pro GMX também, que me marcou aqui na notícia, né? Apesar de eu já ter visto, mas obrigado, meu irmão. João Xavier, muito bom goleiro, não sei por que não foi para a seleção. Alan Cerqueira, não pode levar nosso melhor goleiro nos últimos 20 anos. Enfim, a torcida do Bahia tá aqui, né, na publicação do Turco. Praticamente, tá vendo que isso é uma armadilha? Às vezes, quando acontece com o Bahia, a gente fica, né, achando que o cara é bom porque a torcida falou bem e tal. Isso aí é uma armadilha, irmão. Isso aí é armadilha. Pois é. Cavalo de Troia baiano, exatamente. O melhor goleiro do Brasil. Só resenha. Pois é. Os reis do Baratino. É exatamente isso. Vice Anderson, né? Acabamos de repercutir essa reportagem aqui. Na matéria só tem falhas incontestáveis, mas ainda tem muitas falhas que não foram computadas, como o rebote no pé de Valência contra o Inter na Libertadores. Verdade. Tem outras falhas ali que não foram computadas, né? Vamos fazer uma vaquinha para comprar a passagem dele logo, rapaz. Ele é ídolo do Bahia, mas pode levar de graça. É basicamente isso. Mas enfim, essa é a informação, meu povo. O Eyüpspor, né? Eu fui dar uma olhada aqui nos perfis de estatística e tudo mais. Não é um time muito conhecido no meu modo de ver. Parece que o Eyüpspor subiu recentemente, né? Acho que tá na primeira divisão tem pouco tempo. Não é um time assim. Assim, é um time que tem uma certa tradição, né? No sentido de ser um time antigo, mas não é um time de primeira prateleira na Turquia, né? Na temporada passada, vamos ver aqui qual foi a posição que ele ficou. Já estreou aqui, ó. Cadê? Perdendo por 4-1 em casa, no último dia 10 de agosto. Né? Deixa eu ver aqui a temporada passada aqui. Cadê? Temporada passada. Aqui, ó, 24 e 25. Vamos ver qual foi a posição do Eyüpspor. Aí, meu povo. Ficaram em sexto, viu? Ficaram em sexto. Não foi tão ruim aqui, não. Ficaram aqui atrás de Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş, Başakşehir
e eles foram sextos, à frente até do Trabzonspor, Gostep, times mais relevantes, né? Leiro, ontem Márcio e Dito passaram o programa inteiro induzindo a torcida contra Cadu Santoro, chegaram a dizer que ele não está nem aí. Ridículo, a mídia baiana às vezes parece carne seira. Cara, que ele tá fazendo um trabalho questionável, pelo menos nessa janela ele está. Nesta janela, o Cadu Santoro, ele merece ser questionado. Agora, uma coisa é você questionar o cara com educação, né? De maneira firme, eu tenho feito isso, mas com educação. Outra coisa, e aí eu não sei se foi o caso, porque eu não estava assistindo, eu estou confiando aí na sua avaliação. Outra coisa é você querer, de alguma maneira, induzir algum tipo de ódio, né, em relação ao cara. Aí eu já acho errado, né? Então, a gente tem que saber também o limite das coisas, né? Não é você não cobrar. A cobrança, ela tem que acontecer, mas você tem que saber o limite, né? Até onde você pode ir com a cobrança e até onde essa cobrança ela é aceitável do âmbito profissional. Depois disso, ela pode virar algum tipo de manifestação de ódio ou algum incentivo à violência, e aí tem que ter muito cuidado, tá? Érico Rocha, bom dia, Leiro. Santoro falando de contratar só no início do ano. Fica claro que a torcida deveria incentivar os goleiros, assim como fizeram com o Lute, o cara brocou 3 em 2 jogos, paciência para 26. Na verdade, Érico, a minha interpretação não foi que Santoro falou que só contrata no início do ano. Ipsiliteres, o que ele disse foi que eles priorizam a janela do início do ano e que a janela do meio do ano é usada para ajustes. Isso foi a aspa ipsiliteres do Cadu Santoro. Então, em momento nenhum, ele falou que só contrata no início do ano e que não contrata no meio. Isso não foi dito em momento nenhum, né? A aspa do Cadu Santoro foi: a gente prioriza a janela do início do ano e a janela do meio do ano é para ajustes. Ok, eu acho pertinente, eu acho legal essa estratégia, eu acho que o planejamento é importante e eu concordo com isso. O problema é que você, Cadu Santoro, não está utilizando a janela do meio do ano para ajuste. O Bahia não contratou ninguém. Que ajustes são esses? Esse é o problema. Então, já respondendo também ao nosso amigo aqui, que perguntou sobre o que eu achei, né, da entrevista de Cadu Santoro, eu achei isso. O ZM Design, né? O que você achou da entrevista de Cadu Santoro? Eu achei que foi uma entrevista que não disse muita coisa, que reforçou o que a gente já sabe em relação a ajustes, só que os ajustes não chegaram. Os ajustes não estão acontecendo. Então, eu não tenho nenhum problema que a janela do meio do ano seja uma janela de ajustes. Até porque isso mostra que se você precisa ajustar pouco, perceba, se você chega no meio do ano precisando contratar 2 ou 3 jogadores, você precisa ajustar pouco. O que significa que no início do ano você foi competente. Ou não? Para mim, sim. Se você chega em julho, agosto, e você só precisa contratar 2 ou 3 jogadores, isso só mostra o quanto você foi competente no início da temporada. Porque você só precisa de 2 ou 3 peças. Tem time que contratou 10, 12, 15 jogadores. Por quê? Porque foi incompetente no início do ano. Né? O planejamento não foi bom. O planejamento foi ruim. E aí está tendo que remontar o elenco. No nosso caso, não é isso. Nosso elenco é bom. Foi aprovado, foi testado, foi aprovado na maioria dos jogos, mas precisa de ajustes. Existem lacunas que se desenharam, né, nesses 8 meses, né, até então de temporada, que mostraram algumas fragilidades que precisam ser preenchidas e combatidas. Ponto. Então, você só precisa contratar 2, 3, 4 jogadores no meio do ano, mostra que seu planejamento foi bom. O planejamento foi bom, foi bem feito. O que precisa fazer agora é ajustar, né, as lacunas mediante o que aconteceu ao longo desses 8 meses. Porque a temporada é longa. Lesões, suspensões, vendas, várias coisas podem acontecer. E isso não tem acontecido. Então, a bronca é em relação especificamente a isso, né, que não está acontecendo. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ó. Eu fiz aqui um tweet, né, onde eu repercuti esse vídeo aqui do Brownie. Vamos ver aqui o que disse o Brownie, porque ele fala sobre contratação. E aí, na sequência, eu trago o que eu comentei no Twitter para vocês verem. Vamos lá. O Everton tá passando dinheiro, né? E sendo que o problema do Bahia não é dinheiro, né? O Botafogo foi lá e pegou o Neto, livre no mercado. Neto agora já é o novo goleiro do Botafogo. O Everton tá passando por oscilações. Pode ser que o ciclo dele já tenha se encerrado no Palmeiras. O Palmeiras está encaminhando a contratação do Carlos Miguel. O Fortaleza, né, que tem muito menos dinheiro do que o Bahia hoje, teve 2 goleiros lesionados, né, o Breno e o João Ricardo.
Em uma semana, o Fortaleza foi no mercado e contratou o Elton Leite. Eu queria muito entender, cara, porque, tipo assim, putz, meu time não tem dinheiro. Ok, justo. Não é o caso do Bahia. Putz, a gente está investindo errado porque o treinador do clube é um dos maiores goleiros da história do futebol. Não, porque está muito em cima da... Gente, a gente não está em janeiro, a gente não está em fevereiro. A gente está em agosto. A gente está caminhando para o meio de agosto e o Bahia já foi eliminado da Libertadores e da Sul-Americana única e exclusivamente por não ter goleiro. Por não ter goleiro. Nos jogos decisivos, o Bahia teve goleiros que falharam feio. Se não fosse isso, era capaz do Bahia estar nas oitavas de final da Libertadores, ou pelo menos nas oitavas da Sul-Americana, cara. Então, assim, é uma parada que eu realmente não consigo entender. Faço, assim, minha pergunta de novo. Por que o Bahia... Velho. E aí, dentro desse cenário, eu trouxe exatamente esse comentário aqui, ó. A letargia de Cadu Santoro e do Grupo City já furou a bolha tricolor. Brown é um torcedor do Botafogo, apesar de ser um cara que tem capacidade para poder falar de futebol de maneira geral, mas ele é um torcedor do Botafogo, né? Declarado e assumido torcedor do Botafogo. E ele colocou, e aí ele falou sobre isso, né? E eu comentei, a letargia de Cadu Santoro e do Grupo City já furou a bolha tricolor. Ninguém no Brasil entende a falta de reforços, principalmente no gol. É absurdo. E ainda tive que botar aqui, ó. E antes que falem, isso não me faz infeliz com o G4 ou desacreditar no projeto. Dá para elogiar e cobrar ao mesmo tempo. Ponto. Então, assim, para mim, na minha concepção, né, o fato de você cobrar, o fato de você questionar algumas coisas não inviabiliza a sua felicidade e a sua satisfação com o Bahia no G4. Não inviabiliza. Você pode estar feliz com isso, você pode estar satisfeito com isso e, ao mesmo tempo, cobrar o que você acha que tem que ser cobrado. Na minha humilde opinião. Tá? Então, assim, é uma boa reflexão. Por outro lado, eu acho que, como disse aqui o Igor Souza, e eu concordo com ele, a tristeza da torcida é que todo o Brasil sabe que o Bahia estaria bem melhor se só tivesse o mínimo para um bom projeto, um goleiro confiável. Não só isso, mas, além do goleiro, mais uma peça de zagueiro para zaga e uma peça para o ataque, o Bahia estaria talvez mais consolidado ainda do que já está ficando. O Bahia está se consolidando, né? A gente sabe disso. A gente não está questionando o projeto de uma maneira geral, pelo menos eu não estou. Né? Agora, eu questiono essa falta de atitude em determinados momentos. Né? A gente pode mais, a gente já viu que pode mais. Aí, com esse time aí, mesmo que a gente tenha lacunas, a gente já compete. Se nós tivéssemos mais 2, 3, 4 nomes que chegassem para poder compor esse grupo que já compete muito, nós poderíamos estar já em um outro patamar. Então, a bronca não é pelo que está acontecendo no sentido de G4, quarta de final de Copa do Brasil, semifinal de Copa do Nordeste, campeão baiano, fomos para a Libertadores, beleza. Isso tudo é maravilhoso. Isso tudo é maravilhoso. Mas isso não tira o direito do torcedor de cobrar. E aí o ponto da reflexão do Vitor que eu concordo é o seguinte: existem maneiras e maneiras de cobrar. Eu cobro de maneira veemente, eu cobro de maneira dura, mas eu não cobro de maneira irracional. São coisas completamente diferentes. Você ser um corneteiro irracional, aí realmente para mim não faz sentido nenhum. Até porque, velho, depois você vai ficar taxado como maluco, né? Você vai ficar taxado como um cara que fica só falando as coisas aos quatro ventos e ninguém respeita, ninguém ouve, porque você ficaria, ó, é só mais um maluco falando bobagem. Então, quando você ganha esse rótulo, esqueça. Sua credibilidade vai pro saco. Então, não é assim que eu enxergo a maneira correta de cobrar. Não é assim que eu enxergo a maneira correta de cobrar. Um abraço aí pro Sério Furquim. Cobrar é justíssimo. O tom da cobrança passa do tom. A amargura e pessimismo contagia. A torcida está doente, muito amplificada por contratações inventadas da mídia alternativa. Tá aí a bronca do Sério Furquim. E aí eu também concordo com essa ponderação. E quanto ao discurso de prefiro que demore, mas traga o atleta certo, até quando essa frase faz sentido? Faz sentido até o momento em que, de fato, o cara chegue, né? O cara ajude e, de fato, seja um tiro certo. Só que, assim, o quanto a gente tem que esperar? A demora também ela pode ser danosa.
a demora para trazer um cara certo pode ser danosa, porque esse cara certo ele pode não chegar. Se demorar esse tempo todo o cara certo não chegar. Sabe? Então, assim, todo o caminho, Vitão, tem uma ponderação. Você pode contratar rápido demais e errar, mas aí você também tem ainda um tempo para poder corrigir. E você pode demorar pra caramba para tentar achar o cara certo e esse cara chegar e não corresponder. E aí você não vai ter mais tempo para corrigir. E aí faz o quê? Né? Então, assim, todo e qualquer caminho tem ponderações. Né? Todo e qualquer caminho tem o lado bom e o lado ruim. Né? Tem, é um 50-50, velho. Toda contratação, ela é uma aposta. Certo? A gente aqui concorda com isso. Toda contratação é uma aposta. Umas mais, outras menos. Umas mais caras, outras mais baratas. Mas toda contratação é uma aposta. Algumas apostas são mais altas, outras apostas são mais baixas, outras você tem uma certeza maior de retorno, outras não. Mas toda contratação, de certa forma, ela é uma aposta do clube. Né? O clube está tirando dinheiro do bolso para trazer um jogador que ele acredita que vai fazer o clube evoluir. Isso é uma aposta. Isso é uma aposta. Né? Agora, tem apostas arriscadas e tem apostas mais seguras, né, de se fazer. Enfim, não é simples. Não é simples. Mas a gente não pode confundir. A gente não pode confundir calma com letargia. A gente não pode confundir controle da situação com conformismo. A situação que está controlada? Relativamente sim. Mas a gente não pode se conformar com isso. A gente tem que ter calma para contratar? Sim. Mas a gente não pode ser letárgico para tomar as atitudes também que são necessárias quando isso está, inclusive, explícito e claro para todo mundo ver. Entende? Então, assim, não é simples. É complicado, principalmente quando você tem uma torcida apaixonada, quando você tem uma pressão gigantesca vindo das arquibancadas, né? Não só nos jogos, mas nas redes sociais. Enfim, o Bahia tem uma torcida muito grande. Né? Então, isso é óbvio que é um fator de pressão muito grande. Mas existem diferentes maneiras de analisar. Né? E todas elas têm o lado bom e o lado ruim, digamos assim. O complicado é que corremos o risco desse reforço chegar e não poder nos ajudar nesse mata-mata. Pois é, ainda tem isso, né? Ainda tem isso.